Capa preta, presas afiadas, medo da luz do sol e uma sede insaciável por sangue. Todos nós conhecemos a imagem do Conde Drácula, o príncipe das trevas. Mas, e se eu te dissesse que o Drácula histórico não bebia sangue, não se transformava em morcego e não dormia em um caixão, mas era de muitas formas muito mais aterrorizante que o monstro da ficção? Hoje vamos viajar para as florestas sombrias e as montanhas geladas da Romênia do século XV para encontrar o homem real, um príncipe, um guerreiro, um herói e um tirano cuja crueldade se tornou uma lenda. Nossa história começa na Valáquia, uma terra de conflitos constantes. O pai do nosso protagonista, Vlad II, era membro de uma sociedade secreta de cavaleiros, a Ordem do Dragão, criada para defender a cristandade. Por isso, ele era conhecido como Vlad Dracul, Vlad, o Dragão. Seu filho, portanto, herdou o nome de Draculeia, que significa simplesmente Filho do Dragão. A infância do jovem Draculeia foi tudo menos nobre. Para garantir a paz com o poderoso Império Otomano ao sul, ele e seu irmão mais novo foram enviados como reféns políticos para a corte do sultão. Durante anos, viveram como prisioneiros de luxo, aprendendo a língua, os costumes e as táticas militares de seus inimigos. Foi nesse exílio que a semente do ódio e da desconfiança foi plantada. Ele aprendeu uma lição brutal. No jogo pelo poder, a crueldade não era um pecado, era uma ferramenta. Após a morte de seu pai e irmão mais velho, Vlad Draculaea lutou com unhas e dentes para reconquistar o trono de seu pai. E quando o fez, ele sabia que estava cercado de inimigos, tanto externos quanto internos. Para consolidar seu poder, ele usou o método que o tornaria infame para sempre. Ele ganhou um novo apelido, Vlad Tepes, pronuncia-se Tsepesh, Vlad o Empalador. A empalação, uma forma de execução terrivelmente lenta e agonizante, era sua arma de terror psicológico. Ele a usou contra os nobres corruptos, os boiardos, que haviam traído sua família, convidando-os para um banquete e empalando todos. Ele a usou contra mercadores desonestos para impor a ordem. E ele a usou de forma espetacular contra os invasores otomanos. Em 1462, para deter o avanço do exército do sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, Vlad criou um cenário de pesadelo. Uma floresta dos empalados, com os corpos de 20.000 soldados otomanos capturados, apodrecendo em estacas por quilômetros. A visão foi tão chocante que o exército do sultão, um dos mais poderosos do mundo, recuou aterrorizado. Então, quem foi Vlad Tepes? Para seus inimigos, como os otomanos e os mercadores saxões que publicaram panfletos na Alemanha com imagens horríveis dele, ele era um demônio sádico, um bebedor de sangue. Mas para muitos romenos até hoje, a história é diferente. Ele é visto como um herói nacional, um voivode, príncipe severo mas justo, que limpou o país da corrupção, defendeu sua pátria contra um império esmagadoramente superior e lutou pela independência da cristandade. Ele foi um tirano que usou o terror como política de Estado? Sim. Mas em um século de extrema violência, talvez apenas um líder ainda mais violento pudesse garantir a sobrevivência de seu povo. A pergunta herói ou monstro talvez tenha uma resposta complicada. Para a Valáquia, ele foi os dois. Vlad, o Empalador, morreu em batalha por volta de 1476. Seu reinado de terror e heroísmo havia terminado. Por 400 anos, ele foi uma figura conhecida apenas por historiadores e pelo povo romeno. Até que em 1897, um autor irlandês chamado Bram Stoker, enquanto pesquisava para seu novo romance de terror gótico, encontrou uma referência a um príncipe cruel da Valáquia, chamado Drácula. Ele amou o nome. Sem saber quase nada sobre o homem real, Stoker pegou emprestado seu nome e a atmosfera sombria de sua terra natal para criar o vampiro mais icônico da cultura popular. A ironia é que a história do homem real, um príncipe forjado no exílio que usou o terror para salvar seu povo, é talvez ainda mais complexa, sangrenta e fascinante do que a lenda do monstro que ele sem saber inspirou. E para você, Vlad, o Empalador, foi um herói, um monstro ou ambos? Deixe sua opinião nos comentários.
E se gostou de separar o homem da lenda, inscreva-se no Códice Histórico para nossa próxima história.